Um oferecimento Goiás Fazendas, GP Asfalto e Organic Brasil. As tendências de mercado, novas tecnologias, empreendedorismo, clima e tudo que tem foco no que movimenta o campo são pautas no Agro e Prosa. O seu podcast diário que tem como missão deixar você informado sobre o mundo agro. Divino Ronaldo conduz de forma descomplicada e interativa entrevistas com os maiores especialistas deste mercado. Então vem com a gente! Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. O meu entrevistado de hoje é Lisandro Bauer, engenheiro de pesca, coordenador de assistência técnica Aqua na Guabi Nutrição e Saúde Animal. E o tema da nossa entrevista será a importância do uso de rações específicas na produção de tilápias. Lisandro, muito bom conversar com você novamente. Seja bem-vindo. Oi, Divino, tudo jóia? Eu que agradeço. Estou ansioso para essa prosa. Sempre é bom estar aqui contigo. Rapaz, a tilápia tem tido uma importância tão grande. O que eu tenho observado? A gente não falava de tilápia antigamente, não falava de peixe aqui. Agora começamos, estamos numa vibe de sempre estar falando de algum assunto relacionado a peixe. Ou seja, isso prova que a proteína está cada dia mais importante, né? É isso aí. Nós tivemos aí o último censo, né? A Peixe BR nos informou de quanto o Brasil produziu de tilápia em 2022, e a tilápia cresceu 3% na produção aqui no Brasil, né? Um crescimento muito bom. Nós atingimos aí 550 mil toneladas de tilápia produzida. E o Brasil é o quarto maior produtor de tilápia mundial. Então, nós temos uma representatividade bastante grande, né? Estamos crescendo muito bem, graças a Deus. Quem são os outros três? A China é o maior produtor, Indonésia, Egito e depois o Brasil. Mas essa produção é em cativeiro, como é feita aqui? Em cativeiro, exato. Lisandro, qual que é a importância do uso dos aditivos naturais para a expansão desse mercado da tilápia aqui no Brasil? Bom, a gente sabe que para produzir tilápia a gente precisa do recurso natural, né? Nós precisamos do ambiente aquático para produzir. Então, quanto melhor for a digestibilidade dos nutrientes de uma ração, mais bem o peixe vai crescer e melhor a gente vai conseguir preservar esse recurso natural, essa água do cultivo. Então, o que é importante o uso dos aditivos? Os aditivos eles vão ajudar o peixe a sobreviver mais nesse ambiente, então vão criar uma imunidade maior e também vai ajudar os peixes a assimilarem melhor os nutrientes da ração. Com isso, o peixe vai conseguir crescer mais e vai preservar melhor a qualidade de água onde eles estão vivendo. Preservando isso, a gente diminui a necessidade de um grande número de água, uma grande quantidade de água para essa produção. Então a gente consegue preservar o ambiente que essa tilápia está sendo produzida, né, com uma melhor eficiência, consegue também preservar a imunidade e a saúde dos animais, além do crescimento adequado. Essa tilápia, ela de alguma forma polui o ambiente, polui a água. Eu já ouvi histórias assim de que se tiver muito tanque, aquela água acaba sendo poluída de alguma forma, em função de fezes, em função de ração. Acontece isso ou é mito? Não, acontece de um maior aporte de nutrientes na água. Não é bem uma poluição, né? Então a gente vai acabar liberando uma quantidade de nitrogênio e fósforo na água. Esse nitrogênio e fósforo, ele é monitorado com frequência. Então, nos ambientes, ele é muito monitorado e o ambiente e o órgão regulador, ele limita a capacidade de produção em determinado ambiente de acordo com o nitrogênio e fósforo a ser utilizado. Então, a gente acaba não tendo um excesso de aporte de nitrogênio e fósforo nesses ambientes. E nos ambientes de tanque escavado, por exemplo, antes da água ser devolvida pro leito do rio, ela tem que sofrer um tratamento. Então ela só vai para uma lagoa de decantação, onde ela é recuperada, né, onde é tirado esse excesso de nitrogênio e de fósforo para depois ser liberado para o ambiente. Então
Então tudo isso é muito bem controlado. Mas o que esse excesso pode trazer para o ambiente? Um excesso pode ocorrer um desbalanço de qualidade de água no ambiente. Pode ocorrer um excesso de algas, pode ocorrer um desbalanço em termos de oxigênio, de pH. Então, isso deve ser monitorado dentro do cultivo, né, de maneira eficiente. E pós-cultivo, pós a água passar para esse cultivo, ele deve ser monitorado também e retornar às características originais e para ser posteriormente encaminhado para o ambiente de retorno. Isso tudo é monitorado junto aos órgãos de ambientais de cada região. Bom, você mesmo trouxe aí os números, os dados de que a produção de tilápia ela tem crescido no Brasil. Quais são os principais fatores responsáveis por esse crescimento? Eu acho que a disponibilidade justamente de água no nosso país, tá? Então nós temos um recurso hídrico bastante grande. A qualidade dessa água, o clima ajuda muito. Então a tilápia é um peixe tropical e aceita muito bem temperaturas de entre 24 a 30 graus Celsius, cresce muito bem. Então está na maior faixa territorial do nosso país, essa temperatura na maior parte do ano. Eu acredito que o perfil dos produtores também potencializam isso. Então nós temos produtores rurais com perfil cada vez mais voltados para a piscicultura. Então o perfil disso ajuda muito. O consumo também no Brasil vem crescendo, né? Então isso gira a economia aí de produção de tilápia, né? O consumo. As exportações vêm crescendo ao longo do tempo. Então eu acho que tudo isso contribui. A presença também de nutrientes, né, de insumos para a confecção, para a gente fazer a rações de qualidade, cada vez mais rações de qualidade no mercado para esse peixe crescer apropriadamente. Então tudo isso eu acho que faz girar esse crescimento. Qual que é a importância, Lisandro, da nutrição correta em cada fase do cultivo? Tá, isso é muito importante, Divino, porque os peixes têm necessidades diferentes em cada fase de cultivo, tá? Então os peixes mais jovens, vamos falar a levinagem, né? Esses peixes têm uma necessidade específica de nutrientes e eles comem muito mais proporcionalmente ao peso do corpo, tá? Então a quantidade de ração que a gente oferece é uma porcentagem do seu peso vivo ao longo do tempo. Os animais jovens, eles recebem uma porcentagem muito maior do seu peso vivo, vamos dizer entre 20%, né, para um animal de 1 grama, depois um animal de 300 gramas vai receber aí cerca de 2, 3% de alimento sobre o peso vivo dia. Mas não é só a quantidade. Então, cada fase, esses animais iniciais têm uma necessidade específica, os animais de recria uma outra necessidade específica e os animais para terminação uma outra necessidade específica em termos de nutrientes. A nossa função é conhecer essas necessidades e produzir rações que atendam às necessidades específicas em termos de proteína, carboidratos, vitaminas, gordura. Então, conseguir fazer todas essas necessidades específicas em cada fase de produção. O resultado disso vai ser peixes que crescem, que conseguem crescer 100% do seu potencial em determinadas fases. Então, eu vou fornecer nutrientes que favoreçam o crescimento e que favoreçam a saúde também desses animais de acordo com a fase de cultivo. Então é correto eu afirmar que essas soluções nutricionais, elas ajudam a melhorar então a conversão alimentar dos peixes? Ajudam muito. Se eu forneço uma ração de acordo com a necessidade em cada fase, essa ração vai favorecer a digestibilidade desses nutrientes no intestino do animal.
Se eu forneço uma ração que não é específica para a fase, eu posso estar dando uma subnutrição. Então, posso estar dando menos nutriente que o peixe precisa. O resultado disso são animais que crescem numa velocidade menor, ou crescem menos, e animais que podem ter alguma fragilidade para determinadas doenças, né? Então, eu tenho que atingir muito bem. E se eu forneço um excesso de nutrientes, ou seja, mais nutrientes que os peixes precisam, eu vou estar acabando por fornecer muito nutriente que o peixe não vai conseguir absorver. Então ele não consegue absorver e vai excretar para o ambiente. Então isso vai ser uma carga de nitrogênio e fósforo, vamos dizer assim, a mais para o ambiente, sem necessidade. Então o produtor vai estar fornecendo esses nutrientes sem a necessidade. Então vai causar um impacto financeiro, vamos dizer assim. Vou gastar mais ração sem necessidade para esse peixe. Lisandro, por que esse período que antecede a Páscoa, ele costuma ser um dos mais aquecidos do ano para todo esse setor de pescados no país? Tradicionalmente, o período da Quaresma, né, período aí religioso, principalmente a Igreja Católica, tem esse período aí de com maior consumo de pescados. Então, nosso povo, né, povo brasileiro, tem eu não sei exatamente a porcentagem de pessoas que são católicos, né, que são os que mais consomem peixe nesse período, mas é uma grande população que acaba por questões religiosas consumindo mais peixes nessa época, né? Então, esse período da Quaresma, né, que vai da quarta-feira de cinza até a sexta-feira santa, é um período onde o brasileiro, de uma maneira geral, consome mais peixe, e a gente vê isso tradicionalmente ao longo dos anos. É um período que se consome muito, esse período, e a gente espera que esse período venha carregado, lógico, de bastante consumo, e que ao longo dos anos, né, os anos passados, a população deixou de comer peixe somente na Quaresma, né? Grande parte da população leva esse consumo de peixe para o resto do ano. Então, o consumo de peixe pelo povo brasileiro vem aumentado bastante também, não só no período da Quaresma, mas com certeza, esse período da Quaresma é o que tem maior consumo aí nessa época do ano. O dia que eu entrevistei o Chico da Peixe BR aqui, eu perguntei para ele se não faltavam novos cortes de pescados, como aconteceu na suinocultura. Eles acabaram valorizando a suinocultura, trazendo novos cortes, e isso fez com que o consumo da carne suína aumentasse. Não falta a mesma coisa? Vou te perguntar, a mesma pergunta que eu fiz para ele, okay. Não falta a mesma coisa nesse setor, trazer opções? Porque muitas vezes a gente vai lá no supermercado, aí você tem lá o filé, né, de tilápia, por exemplo, mas você não tem muitas opções diferentes. Não falta, sei lá, criar algumas coisas, trazer uma campanha de marketing diferente nesse sentido? Certo. Olha, em termos de cortes, eu acho que a gente vem desenvolvendo muito bem isso ao longo dos anos. Então, se a gente pegar uma tilápia, nós temos o filé, nós temos ela inteira, ela em posta, ela em banda, né? O que é banda? Só ela separada ao meio. O que eu acho que a gente precisa fazer é levar facilidades para o consumidor. Levar facilidades em que sentido? Cortes que sejam de rápido preparo para aquele consumidor do dia a dia, correto? Então, aquela pessoa que tem 1 hora de almoço, que faz o almoço na sua casa, para que ele consiga destrinchar essa refeição e poder comer uma tilápia de maneira eficiente. Então, eu acho que cortes a gente
deve desenvolver mais, com certeza, a gente nunca deve ficar parado nesse sentido, mas eu acho que a gente está bem servido de cortes de tilápia. O que a gente precisa fazer é levar mais facilidade. Então aí vem cortes, alguns pratos como hambúrgueres, nuggets, né, processados, levando tilápia, eu acho que merecem ser mais estudados, merecem ser mais difundidos aí para os consumidores. Muita gente tem medo de dar carne de peixe para criança, por causa do mito ali da espinha que tem, né? Isso, então esse tipo de facilidade também a gente precisa estar levando para o produtor. Então, o filé de tilápia, esse não tem espinho. Se a gente pegar uma posta de tilápia, esse vai ter alguns espinhos, né? Costela, principalmente, coluna vertebral. Então, esses cortes vão ter espinhos. Então, se a gente desenvolver, não. Se a gente tiver um filé, esse corte já não tem espinhos. E os processados também não, né? Porque usam somente a carne para fazer um nuggets, por exemplo, uma almôndega de peixe. Então, também viabiliza bastante essa questão da ausência dos espinhos. Uma tilápia, para ser comercializada, ela tem que ter aproximadamente que peso? Em torno de 800 gramas a 1,2 kg, tá? Depende muito da região, mercado, né? Mas mais ou menos nessa faixa de peso. Em condições normais, quanto tempo que leva mais ou menos para essa tilápia atingir esse peso? O produtor tendo um bom manejo, boa qualidade de água, um bom controle, ele consegue levar esse peixe aí de 1 grama a 1 quilo, em torno de 8 meses de cultivo. E o retorno financeiro, é interessante? Ele vai levar 8 meses para chegar no ponto ali de abate, de comercialização e tal. E como é que é? O mercado está pagando bem por isso? Está remunerando? Certo. Os piscicultores, até o ano passado, sofreram bastante essa questão de remuneração, né? O preço do peixe estava muito baixo. Nós temos aí um indicador que é a média CPEA, que vem acompanhando os preços da tilápia, né? No oeste do Paraná, no norte do Paraná, na região dos Grandes Lagos de São Paulo e na região de Morada Nova de Minas. São 4 polos de produção. E os dados do CPEA nos mostram que o preço do peixe pago ao produtor vem crescendo, tá? Então cresceu bastante aí do início do ano para cá. Gira aí em torno próximo a R$ 9,00 o quilo, o preço médio pago para o produtor. E esse valor vem dando resultado, tá? Vem dando retorno pros piscicultores. Tá? Ele recebe R$ 9,00, mas quanto que ele gastou para trazer esse peixe até esse ponto? Depende muito da eficiência desses produtores, tá? Mas vamos falar em torno de R$ 7,50 mais ou menos, que é um custo de produção, tá? Aproximado. O que os produtores precisam fazer, Lisandro, para que esses peixes atinjam o seu desempenho máximo para comercialização? Tá. Primeiro é pensar na estrutura de cultivo deles como um negócio. E lembrar que é um tripé de produção. Ele precisa ter uma boa nutrição, ele precisa ter uma boa genética e ele precisa ter um bom manejo, né? Então, selecionar muito bem a nutrição, todos esses fatores que a gente já falou, em termos de valor nutricional da ração, né, para cada fase do ciclo de cultivo, isso é muito importante. Conhecer o fornecedor de alevino dele, tá? Nós temos aí vários produtores de alevino no Brasil com boas genéticas, então conhecer essa genética, ter certeza de que ele está usando uma boa genética e olhar dentro da fazenda dele, dentro da propriedade dele, como é o manejo, né? O próprio manejo alimentar, se ele está fornecendo a quantidade certa, nas horas certas, e a ração certa para cada fase.
como que ele está operando o manejo de qualidade de água dentro da propriedade, né? Ele está avaliando essa qualidade de água, está fazendo correções necessárias de acordo com a qualidade de água que tem na piscicultura. Ele está fazendo um bom manejo da piscicultura como si, manejo produtivo. Então, está fazendo uma boa fase de recria, está fazendo classificações, está fazendo a terminação correta, como é a densidade de cultivo, tudo isso engloba o manejo dentro da aquacultura. Então, a gente precisa, ou os produtores precisam ter a consciência desse tripé de produção, para que eles possam obter o máximo de crescimento. Então, eu acredito que ele, trabalhando muito bem isso como um todo, né, o tripé de produção, eles consigam, sim, ter sucesso na produção, com baixo custo, e numa velocidade de crescimento bastante considerável, né, uma velocidade de crescimento boa. Você tem reforçado a questão do monitoramento da qualidade da água. E a temperatura? Ela é importante também para esse desenvolvimento das tilápias? A temperatura é fundamental para o crescimento da tilápia. A tilápia é um animal pecilotérmico, ou seja, a temperatura corporal dela é muito próxima da temperatura da água. Então, se a água estiver aí a 24 graus, o corpo da tilápia está 24. Ou a temperatura estiver a 30, 31, a temperatura do corpo dela está nessa temperatura também. Então, para a tilápia, a temperatura, a zona de conforto dela é entre 24 e 30 graus. Ali, ela desempenha o máximo de crescimento dela, porque ela está na temperatura de conforto. Abaixo de 24 e acima de 30, ela sai da zona de conforto. Então, ela cria um estresse maior para regular a temperatura dela para a temperatura da água. Então, por exemplo, uma temperatura de água mais fria, 20 graus, ela perde a capacidade, por esse estresse, perde a capacidade de absorver os nutrientes que estão presentes na ração. Então, a gente tem que ligar muito bem a temperatura da água, a quantidade de alimento que a gente vai ofertar para o animal, para que ele consiga absorver aquela quantidade em si. Então, se eu fornecer uma quantidade muito grande, que o animal não consegue absorver, eu vou estar desperdiçando ração, porque o animal pode até comer, mas não digerir tudo que ele precisa, e na maioria das vezes ele nem se alimenta dessa ração fornecida. Então eu preciso reduzir a alimentação. Com essa redução de alimentação, então pensar num período frio, a consequência disso é que esses animais também demoram mais para crescer. Então eu reduzo a alimentação, os animais também reduzem a taxa de crescimento diário, né? Então eles demoram mais para chegar no peso de abate. Você havia falado lá atrás a respeito da importância da ração para os alevinos. A ração para recria e para terminação, ela é a mesma ou é diferente? Não, são compostos, são rações diferentes. A ração para recria, ela exige um pouco mais, né? O peixe exige um pouco mais em termos de nutrientes, como proteína, como gordura, como carboidratos, vitaminas. Então, é uma ração mais concentrada em termos de valor nutricional, né, para essa fase, por causa da exigência desses animais. E a fase de terminação é uma ração que não tem um valor nutricional igual à fase juvenil, é um pouco abaixo. Em termos de valor, se a gente procurar comparar, por exemplo, proteína, é uma ração para recria, uma ração em média de 36% de proteína. Uma ração para terminação é entre 30% e 32% de proteína para a fase de terminação. Então, tem diferenças aí em valores nutricionais, e isso está ligado à necessidade desses animais. Se a pessoa quiser ter um criatóriozinho em casa, vale a pena ter? Vale muito a pena. Hoje tem soluções para todos os tipos de produção.
O que a gente sempre recomenda é pensar na finalidade. Se for uma finalidade comercial, né, saber o seu mercado. Se for uma finalidade para lazer ou para o consumo próprio, também é possível fazer de maneira bem eficiente. Gostei da prosa, muito bom. Bem informativo, obrigado. Ótimo. Lisandro. Bacana, Divino. Olha, a gente está à disposição sempre que precisar, pode contar com a gente aí para uma prosa. Com certeza nós estaremos juntos novamente aqui. Um abraço, viu? Bacana, um abraço, Divino. Hoje eu conversei com o Lisandro Bauer, engenheiro de pesca, coordenador de assistência técnica Aqua na Guabi Nutrição e Saúde Animal. E ele gentilmente cedeu seu precioso tempo para conversar conosco sobre a importância do uso de rações específicas na produção de tilápias. Um oferecimento Goiás Fazendas, GP Asfalto e Organic Brasil. As tendências de mercado, novas tecnologias, empreendedorismo, clima e tudo que tem foco no que movimenta o campo são pautas no Agro e Prosa. O seu podcast diário que tem como missão deixar você informado sobre o mundo agro. Divino Ronaldo conduz de forma descomplicada e interativa entrevistas com os maiores especialistas deste mercado. Então vem com a gente! Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast.